Curiosidades. Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal? Uma vez, em 1 Timóteo 1,17. Onde se lê que o homem recebeu ordem para não chorar? Apocalipse 5,5. Quem profetizou que a luz da lua seria tão brilhante quanto a do sol? Isaías 30,26. Está lá. Onde é mencionado uma rede de dormir? Está em Isaías 24,20. Quem queimou uma víbora viva? Dá uma olhadinha lá em Atos 28, 3, 5. Converses na arca de Noé? Está lá em Gênesis 3,16. Quem fez o machado de ferro flutuar? Dá uma olhadinha em 2 Reis 6, 5, 7. Qual é o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Está em Gênesis 19, 36, 38. De quem a respiração era semelhante ao aroma das maçãs? Está em Cantares 7, 1, 8. Quem descobriu fontes termais no deserto? Está em Gênesis 36, 24. Dá uma conferidinha lá, você vai aprender muitas coisas. Qual é a única referência da Bíblia a anões? Está em Levítico 21, 20. Qual é o livro da Bíblia que não contém o nome de Deus? O livro de Esther. Qual é o salmo mais curto? Salmo 117. Onde se diz na Bíblia que é difícil domesticar um boi selvagem? Em Jó 3, aliás 39, 9, 12. Onde são descritos os espirros do crocodilo? Jó 41, 18. Quais os 2 lugares em que são mencionados pavões? Está lá em 2 Crônicas 9, 21 e 1 Reis 10, 22. Que homem rostos semelhante a leões? 1 Crônicas 12, 8. Onde há a pena de morte prescrita para o animal? Em Êxodo 21, 28. Onde se fala da planta do pé da pomba? Gênesis 8, 9. Já temos mais algumas curiosidades. Quem comeu carne de vintela preparada por uma feiticeira? Está lá em 1 Samuel 28. Quem é o único escritor da Bíblia que menciona o estômago? Juízes 1, 7. Quem comeu, melhor dizendo, o próprio filho? Olha só. 2 Reis 6, 29. Quem comeu um livrinho e teve indigestão? Está lá em Apocalipse 10, 10. Os apóstolos de Jesus, qual o destino de cada um? Dá uma olhada lá nos evangelhos. Abraão oferece Isaac, Gênesis 22. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Sansão e Dalila, 16 de Juízes. Adão e Eva são tentados, Gênesis 3. José e a sua túnica, Gênesis 37. Noé entra na arca, Gênesis 7. A história de Davi, 1 e 2 Samuel. Algumas curiosidades para você então ter o hábito, costume de ler a Bíblia Sagrada e marcar os versículos, anotar na Bíblia, para estar mais instruído e entender mais as mensagens da palavra do Senhor. Quadro Curiosidades. Você sabia quem foi o primeiro bígamo citado na Bíblia e quais eram os nomes das suas esposas? Não? Pois então dá uma olhadinha lá em Gênesis 4:19 e você vai averiguar e constatar que foi Lameque, o primeiro bígamo, e as suas esposas se chamavam Ada e Zilá. Você sabia quem foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? Não? Está lá em Gênesis 4, no versículo 20. Jabal. Você sabe quem foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta? Está em Gênesis capítulo 4 também, versículo 21. Vai dando uma olhadinha aí. Nos versículos 4, 19, 20 e 21, anteriores ao capítulo 4, né? O 1, o 2, o 3, enfim, lê o livro todo de Gênesis. Tem muita coisa ali para aprender de Deus. Quem era o rei e sacerdote que era ao mesmo tempo? Está lá em Gênesis 14, 18. Melquisedeque. Qual é a única mulher, ou qual foi a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia? Muitas mulheres têm o hábito, o costume de não dizer a sua idade ou mentir, a sua idade, sempre dizendo que tem menos. Mas a Bíblia cita lá o nome da mulher e também a idade dela. Está em Gênesis 23, 1. Sara. Onde lemos na Bíblia que camelos se ajoelharam, ou camelos se ajoelhando. Gênesis 24, 11. E por fim, quais os nomes dos filhos de Abraão? Você não sabia? Dá uma olhadinha lá em Gênesis 25, 2 e 9. Você vai perceber e saber que são Zinrá,
Joxã, Medã, Midian, Gisbaque, Sua, filhos de Quetura, Isaque, filho de Sara, e Ismael, filho de Agar, da escrava. Gênesis 25, 2, 9. Então, Abraão teve filhos com 3 mulheres, tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 com Quetura, 1 com Sara, né? E Ismael, filho de Agar, a terceira. Então, Agar e Quetura, com Q e U, eram as concubinas de Abraão. Então, você aprendeu aqui no quadro curiosidades, coisas interessantes do livro de Gênesis. Você sabia qual foi o nome da mãe que recebeu um salário para criar o seu próprio filho? Não? Pois essa passagem é muito conhecida. Dá uma olhadinha lá, se você não conhece, em Êxodo 2:8, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Você vai saber que é Joquebede, mãe de Moisés. Qual é o nome do homem acusado por sua esposa de derramar sangue? Olha, a esposa entregando o marido aí. Está lá em Êxodo 4, 24 e 25. É Moisés. Qual o sobrinho que se casou com a sua tia? Você sabia que havia incestos na época? Já estamos aí na lei até. Em Êxodo 6:20, um pouco antes da lei, foi Arão, pai de Moisés. Arão era antes da lei, né? Ou a partir da lei, incesto, pecado. Se lê na Bíblia que as águas, por serem amargas, não serviam para o consumo, pois tornaram-se doces depois. Está lá em Êxodo 15, 23, 24, 25, né? Onde se encontram, ou na lei, ou na Bíblia, melhor dizendo, por meio da qual um escravo ganhava liberdade por perder um dente. Êxodo 21, 27, você vai constatar exatamente isso, que na lei, por meio da qual um escravo ganhava então liberdade por perder o dente. E por último, onde se lê na Bíblia que os israelitas foram advertidos para obedecerem a um anjo? Em Êxodo 23, 20 e 21. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em